Um dos principais motivos que te mantém num relacionamento tóxico e com narcisista, lembrando que todo relacionamento com narcisista é tóxico, mas nem todo relacionamento tóxico é com narcisista, é a grande culpa que você não quer carregar depois. E tipo, eu poderia ter feito mais. É por minha culpa de que os meus filhos vão crescer como filhos de pais divorciados. Ou que é por minha culpa de que eu, principalmente se você for mulher e principalmente dependendo da religião, da orientação religiosa que você segue, você vai se sentir mais culpada, porque existe aquela parte na Bíblia de que a mulher, ela edifica ou ela destrói o lar. E aí você fica tentando e dando mais chances numa coisa que já está morta. Mas aí vem o decodificador Allan Kardec, no seu livro dos Espíritos, que ele fala sobre o divórcio. Na pergunta 697, a pergunta é: a indissolubilidade absoluta do casamento está na lei natural ou somente na lei humana? Resposta dos Espíritos: é uma lei humana muito contrária à lei natural. Mas os homens podem mudar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Então, o que nós podemos entender com isso? Eu, por muitas vezes, quando estava no relacionamento com o narcisista, eu ficava me perguntando, porque eu me imaginava desencarnar ao lado dessa pessoa que eu tanto amava e pelo qual a gente até daria a nossa vida, porque a gente se sente tão lixo depois quando fica com o narcisista. Ele vai te minando tanto, ele vai te desprezando tanto que a sua vida já não serve para mais nada. E quantas vezes que até mesmo você deseja estar doente ou até mesmo na cama do hospital para receber uma migalhinha de atenção do narcisista? E aí nós ouvimos, dependendo da orientação do terapeuta, se for evangélico, católicos, muitas pessoas ainda falam que quem vai se divorciar, apesar do divórcio já estar no nosso seio, da nossa sociedade, desde a década de 70, ainda existem muitas e muitas tabus em que as pessoas colocam para nós e nós nos sentimos culpadas. Poxa vida, meu filho vai crescer longe do pai, eu quero tanto acordar com meu filho junto com meu marido. Então você vai se esquecendo de você e vai, pior, esquecendo o seu próprio filho. E esquece de que aquele ambiente tóxico não faz bem nem para você e nem para os seus filhos. E muitas vezes os filhos vão preferir milhões de vezes em viver com você separada do seu marido a ter que viver num relacionamento, num ambiente tóxico, onde constantemente você é humilhada. Você não é exaltada como mulher, como la reina de la casa, como uma rainha do lar. Então, que tipo de exemplo que você está dando para o seu filho? Uma das maiores razões em que optei pelo divórcio é exatamente que eu não quero que meu filho tenha desprezo por mim. Que raio de mãe é você e que raio de advogada é você que defende as causas de outros clientes, de outras pessoas e permite ser humilhada dentro do lar? Não ser reconhecida pelo seu parceiro dentro do lar? É esse o exemplo que você está dando para o seu filho? Porque neste cenário, neste ambiente de guerra diária, não é saudável. Por isso que os espíritos, eles falam que a indissolubilidade absoluta do casamento é uma lei humana. Fomos nós que inventamos. Porque Jesus jamais vai permitir que você seja amarrada como uma escrava do seu parceiro, sendo diariamente envenenada, diariamente humilhada. Porque o casamento
A doutrina espírita, ela não é favorável ao divórcio. Ela só é favorável ao divórcio em casos assim. Porque o casamento, ele serve como base, como uma ferramenta de desenvolvimento espiritual, intelectual, moral de ambos. Agora, se você está vivendo num ambiente tóxico, não tem por que você continuar. Tanto é que a questão 695 do Livro dos Espíritos, ela faz: o casamento quer dizer a união permanente de dois seres é contrário à lei natural? E olha o que os espíritos respondem: é um progresso na marcha da humanidade. Aí a outra pergunta: qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? Resposta: o retorno à vida animal. Porque existe o casamento para nós avançarmos como pessoas, como seres humanos. E lógico, o ideal é nós termos os nossos filhos, oriundos deste amor, só que nem sempre isso acontece. Principalmente porque a mulher, durante muitos anos, ela foi doutrinada, ela foi moldada a sempre ser serviçal, em ela parir filhos para ter mão de obra na casa, enquanto o marido trabalha e traz o alimento, ou na época da caverna ele matava os bichos para a esposa cuidar dos filhos e cuidar da caverna, coisa que não dá mais para a gente colocar isso mais no dia a dia. Por quê? A evolução, nós estamos passando por uma evolução terrena, uma evolução planetária, nós estamos saindo, nós temos uma transição planetária do mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. Então não faz sentido você continuar num casamento que só te traz tristeza. Pergunta para você, se você que está em dúvida se deve fazer o divórcio ou não. A maior parte, durante uma semana, durante 15 dias, durante um mês, a maior parte é de alegria ou de tristeza? A maior parte é tratamento de silêncio, de humilhação, desprezo, xingamentos, tudo que você faz está errado? Ou é de parceria, companheirismo, entendimento, enobrecimento, de cumplicidade em que um luta pelo outro? Se a sua resposta foi referente à primeira versão, você está num relacionamento tóxico, ou até mesmo um relacionamento ou com um narcisista, porque todo relacionamento com narcisista é tóxico e abusivo. Então, você continuar neste relacionamento apenas porque a sociedade fala, ou porque você tem medo de dar o próximo passo, tem medo do que vai acontecer com você, então você é uma pessoa de pouca fé, ou de nenhuma fé. Porque você não acredita em Jesus. Quando você se lança para Jesus, qual é a maior... tem essas campanhas, fogueira santa de não sei o que, vamos fazer uma campanha, uma corrente. A maior corrente que você tem para fazer é para você salvar a sua vida. E o que você está fazendo? Não é para a igreja, você tem que fazer para você. Porque as divisões religiosas, quem criou foi o homem. Jesus não criou religião. Jesus é amor. E você está vivendo uma vida de amor? Ou uma vida de escravidão? Uma vida de toxicidade? Então, se você não se lança, você não confia em Deus, você não confia em Jesus. E a sua fé é zero. Só que basta que a nossa fé seja do tamanho de uma semente de mostarda para Jesus nos salvar. E não importa se você tem filho recém-nascido, se ainda está no seu ventre. É difícil? Mas toda dificuldade serve para nos tornarmos mais fortes e depois usarmos essa nossa dificuldade como testemunho para ajudarmos outras pessoas da mesma forma que hoje eu estou fazendo com você. Espero que eu tenha te ajudado. Curtem, compartilhem o máximo possível com o maior número de pessoas para nós podermos salvar muitas mulheres, muitos homens e muitas crianças que estão nessa família tóxica. Siga-me em Adjudando, advogada sempre te ajudando. Fique com Deus e já deu tudo certo.